E aí, gente, eu quero trazer uma mensagem bem legal aqui sobre não ceder às consequências que quando a gente cede, de quando a gente cede, elas trazem. E nada melhor do que começar falando de mim, às vezes que eu já cedi, que preço eu paguei. Então vou dar um exemplo aqui muito comum em quem está começando a caminhada da fé, caminhar de acordo com a palavra, não de acordo com a igreja. Isso aí não. É de acordo com a palavra. Você começa a se separar do que você fazia antes, começa a se afastar, começa a renunciar. E os convites, eles não param de chegar. Enquanto você não está firme, enquanto você não se decide, eles não param de chegar. E o novato não estava decidido ainda, que isso é uma decisão constantemente, mas naquele momento eu estava mais fraco, bem fraco mesmo. E as pessoas me elogiavam, não, bora, você é um menino bom, vamos ali, vamos passear, vamos para casa, vamos para o aniversário. E lá não era um ambiente assim cristão, do cristão praticante da palavra. Era um ambiente que a palavra de Deus não estava sendo pregada, sendo vivida. E quando eu chegava lá, caía na lábia, né? Até eu queria também, né? Por vontade própria, mas tava tentando me separar, mas tinha vontade, não tem como se negar. E aí eu me deixava seduzir, achava bom, não, bora, não sei o que, isso é normal, não vai fazer mal, não vai prejudicar em nada. Eu ia, chegava lá do meio em diante do evento, aí me falava, eu escutava a frase, isso aí é crente, ó. Aí é da igreja tal, aí é não sei o que, cristão. Aí o outro, diabosão, fazendo isso, nem era tanta coisa, mas era errado. Fazendo isso, é crente nada, isso aí é um fingidor, isso aí, os crentes também de hoje estão tudo, tão pior do que ele, então é normal. O diabo, ele usa a seguinte tática, eu tô falando da minha vida, mas é um exemplo para vocês, que muitas vezes, quando ele quer nos pegar, ele usa as pessoas para tudo, pai, mãe, familiar, qualquer uma pessoa, para a gente achar que é normal, a gente achar que não vai ter consequência, achar que não vai ter perigo. Mas depois que a gente cede, aí a gente vê os escárnios, vê a esculhambação, vê a zombaria, vê o xingamento, vê o mau testemunho. Então, não ceda de maneira alguma aos convites do diabo, às propostas que o diabo dá, porque ele só quer envergonhar. E a mensagem aqui que eu trouxe, com base bíblica, para vocês entenderem melhor, quando Jesus foi entregue aos soldados. Primeiro eu quero que vocês vejam uma ótica social ali, não espiritual, não sabendo que Jesus tinha que morrer, mas numa ótica natural, que os nossos olhos poderiam enxergar se a gente estivesse ali perto. Mateus 27 e 28 diz assim, despojando, né, tirando as vestes, cobriram com manto, uma coisa muito boa, escarlate, com uma roupa muito linda. E tecendo uma coroa de espinhos puseram na cabeça e na mão direita uma vara. E se ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo, zombavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Primeiro as pessoas ali naquele momento, os soldados vestiram ele com a roupa linda de rei, um manto, deram um cajado lá para simbolizar que era um rei. E ali Jesus, naturalmente, né, não estou falando do Espírito não, naturalmente ele aceitou para quê? Para que se cumprisse a vontade de Deus. Mas aos olhos dos soldados, eles estavam fazendo o que? Uma zombaria. Aos olhos do povo é uma zombaria. E muitas vezes você tem sido motivo de zombaria também. Assim como Jesus naquele momento foi para as pessoas. Jesus ele cedeu à vontade dos soldados, porque se ele quisesse, ele tinha poder para sair daquela situação de vergonha, de humilhação, mas ele cedeu porque era a vontade de Deus. Ele cedeu naquele momento para que hoje você não ceda, para que hoje eu não ceda. Então ele foi humilhado, foi cuspido, foi zombado. As pessoas deram coisas boas para ele e depois que ele estava vestido, zombaram. Talvez você recebeu uma proposta de ir para um caminho, as pessoas dizendo que era bom, um trabalho, um emprego, um relacionamento, e hoje você está vivendo uma humilhação, hoje você está vivendo um trauma, uma depressão, está vivendo uma situação difícil porque você cedeu esse convite. É um convite que não era de Deus, mas você se deixou levar pela conversa fiada. E Deus está dizendo que quando a gente cede, a gente paga um preço muito grande. Eu paguei um preço, o preço da culpa, o preço do tormento, o preço da ansiedade, o preço da síndrome do pânico. A gente não se perdoa quando a gente não conhece. Então, Jesus ali, ele foi cuspido, né? O 30 diz assim, que cuspiram nele, tomaram a vara e bateram com ela na cabeça dele. E depois de ter zombado, tiraram o manto e vestiram as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Então, as pessoas ali deram o manto,
Depois cuspiram, bateram, zombaram e depois tiraram. Então você hoje pode estar vivendo a mesma situação que Jesus naturalmente na carne ali viveu. Você foi vestido de púrpura, né, de escarlate, com manto, você foi considerado uma rainha, um rei, um bambambam, se sentiu importante, mas teve um momento que as pessoas começaram a zombar, começaram a bater e tiraram tudo que lhe deram, porque o mundo é assim, ele dá, mas também tira. Mas o que Deus dá, ele não tira. Então, por que você está usando essa passagem de Jesus? Para vocês entenderem que quando nós cedemos à vontade dos outros, que não servem a Deus, até dos que servem a Deus mesmo, mas são homens, nós pagamos um preço muito grande. Então, nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus. Jesus, ele estava fazendo a vontade de Deus para que hoje você não fizesse a vontade do homem. Jesus, ele estava pagando um preço para que hoje eu e você tivéssemos liberdade. Então, não faça, não acuse Deus não culpe Deus, né, por o seu sofrimento. Não culpe Deus. Eu estou passando isso porque é plano de Deus. Deus quer que eu sofra, que eu persevere no sofrimento para um dia Ele me dar a honra. Não, Ele já me libertou. Ele já foi cuspido, já apanhou, já foi zombado para que hoje você tivesse liberdade. Então, as suas escolhas muitas vezes têm levado você a ser zombado, a ser humilhado, assim como eu fui, assim como Jesus foi também, né? Então, não vá se enganando, não deixe o diabo lhe enganar, nem ninguém lhe enganar, que você tem que viver na humilhação, na zombaria. Se você está no caminho errado, saia. Se você não está fazendo a vontade de Deus, passe a fazer. Que daí em diante você vai ter vida e vida com abundância. Então as pessoas ali, os soldados, eu estou falando, gente, numa visão natural, não estou falando na visão espiritual. Imagina que você estava lá presenciando que os soldados deram um manto, deram uma importância para Jesus e depois começaram a zombar. Quem conhece a Bíblia sabe que Jesus tinha que morrer para salvar a humanidade. Mas eu não estou falando na questão de salvar a humanidade, estou falando de você fazer a vontade do homem. Então Jesus ele estava fazendo a vontade do homem ali, entendeu? A vontade do homem naquele momento, porque o projeto todo era a vontade de Deus. Mas quando ele fez a vontade do homem de deixar as pessoas vestir um manto nele, deixar aquelas pessoas se fazer com que ele fosse um rei e depois matar, era uma simbologia para mostrar a nós que as pessoas do mundo fazem isso com a gente. Eles nos fazem nos sentirmos importantes e depois tiram, depois zombam, depois crucificam, depois matam. Talvez você está aí numa situação que você não morreu ainda, mas está prestes. Mas Deus está dizendo, se você fazer a vontade dele, você vai ser honrado. Mesmo na humilhação, você vai ser honrado. Se Jesus tivesse feito a vontade só do homem, ele tinha morrido e tinha ficado lá. Ninguém nem se lembrava quem era ele mais. Mas como ele fez a vontade de Deus, ele ressuscitou. Então, você que está numa situação de prostração porque você cedeu, Deus está dizendo que você vai ressuscitar se você fizer a vontade dele a partir de hoje. Então, que vocês venham abrir um entendimento, que venham ser grandemente abençoados. E que Deus abençoe a sua vida. E compartilhe essa mensagem com as pessoas. Espero que eu tenha falado de uma forma clara para vocês terem entendido. Não ser da vontade do homem, nem a sua própria. Ser da vontade de Deus.